Bom dia, igreja. Aqueles que nós não tivemos oportunidade de ver ontem, um feliz sábado e que a graça de Deus esteja com todos aqui nesta manhã. O IAN cresceu. Desde a época que eu estudei aqui, que era apenas, né, pastor Weber lembra aquele onde hoje é o Salão de Atos, e ali cabia todo mundo na formatura. Olha a igreja, pastor, graças a Deus, né? Imaginemos o céu, aqui e lá. Tivemos uma pregação lá e eu acho que lá tinha quase o mesmo tanto daqui, fora os que estavam lá de fora, viu? Que a graça de Deus esteja com todos. Amém? É um prazer nós voltarmos aqui e estarmos mais uma vez compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Ratificando tudo que houve aqui, a música, o pedido, eu queria que os irmãos inclinassem a sua fronte para que nós pudéssemos fazer novamente uma oração, confirmando a presença de Deus em nosso meio. Fechemos os nossos olhos. Amado Senhor, no sagrado nome de Jesus, eu lhe suplico novamente a tua unção. Que teu Santo Espírito fale conosco através de tua palavra. Dá-nos a tua paz, Senhor, por amor de Jesus. Amém. Abram a Bíblia de vocês comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 11 em diante. É uma parábola muito conhecida. Lucas, capítulo 11, versos 15... Capítulo 15, versos 11 em diante. Qual que é a parábola que nós vamos falar? Parábola do filho pródigo. Talvez alguém pode até ficar um pouco desapontado. Puxa, o pastor Rodrigo veio lá de São Paulo para pregar sobre uma parábola tão conhecida, tão batida, pastor. Eu esperava que eu vi uma coisa diferente aqui. Sabe, Jesus falou certa vez que a Bíblia é como um baú. A palavra de Deus é um baú, da qual você tira coisas novas e velhas. Vamos tentar tirar algumas coisas novas e algumas coisas velhas, mas que nos alimentem nesta manhã aqui. Assim diz a Bíblia. Continuou, acompanhe na sua Bíblia aí. E continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes deu uma terra longínqua, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, veio àquele país uma grave fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel nos dedos e sandálias nos pés, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E, indignado, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, pai, quantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca mandaste matar sequer um novilho cevado um cabrito, para eu alegrar-me com meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Ele lhe respondeu: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Contudo, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Eu tenho alguns problemas com essa parábola, ou tinha pelo menos. Um deles é o seguinte: em primeiro lugar, com
o final da parábola. Parece que não tem fim. Se você está contando essa história, ela para com o pai no portão, dialogando com o filho. Qual a pergunta óbvia que você faz quando ouve uma história dessa? O que aconteceu? Ali na festa. Quais opções? O filho mais velho aceitou o convite do pai e entrou, ou não aceitou? A gente quer saber o que aconteceu. Então, o pai conseguiu amolecer o coração dele, ele aceitou o irmão mais novo de volta ou não aceitou? Jesus não terminou o final dessa parábola. Parece até que o evangelista Lucas, quando estava escrevendo aqui, ele cochilou, esqueceu, arrancou um pedaço, faltou alguma coisa, mas a parábola não tem um final que a gente está esperando que tenha. Termina num suspense. O pai no portão falando, então meu filho, vamos entrar e comemorar ou não vamos? E acaba aí. Esse é um problema que eu tenho com a parábola. Por que não tem um final? Segundo problema que eu tenho, esse título aqui está com problemas. A parábola do filho pródigo. Eu posso criticar o título, porque o título não é inspirado por Deus, viu? O título é um artifício que os editores da Bíblia colocaram. A Bíblia original não tinha esses títulos. Então eu posso questionar o título, não tem problema. Esse título, a parábola do filho pródigo, não está muito bem. Eu vou falar com os irmãos por quê, na minha opinião. Porque o centro da parábola não é o filho pródigo. O que é pródigo? É o filho gastador. Aquele que gasta demais. Mas o personagem central, ou a personagem central da parábola, não é o filho mais moço ou mais velho. A personagem principal da parábola é o pai. Então não gosta o filho pródigo, ele não é o centro da parábola. Outro problema que eu tenho, analisando assim numa leitura rápida, parece que o filho mais velho foi mal compreendido, porque quando eu li o texto para vocês aqui, você não teve a impressão que o filho mais velho é o vilão da história? Passa ou não passa essa ideia, igreja? Mas coitado, o que ele fez de errado? Olha bem, ele ficou ali com o pai, trabalhando com o pai, sem dificuldade e tal. O outro que foi lá, imagine se você coloque-se no lugar do filho mais velho. Você, o pai, tem uma empresa, aí você tem um irmão desvairado, que pega a parte dele da empresa, o seu pai tem que vender a empresa para dar a parte dele, ele quase fale os negócios da família, vai lá, gasta o dinheiro da família todo, vocês passam um aperto financeiro, ele gasta tudo, ele quebra a herança dele, rebenta com tudo, você tem que dividir pela metade as posses da família, porque ele levou, ele acabou, ele torrou o patrimônio da família com bebida, com balada, com mulherada, com cerveja. Depois ele volta lá todo felizinho, e o pai ainda deixa para lá e traz. E você fica chateado, poxa pai, você está mimando, desculpa, é porque o senhor está mimando demais, por isso que ele é desse jeito, o senhor sempre mimou. E você ainda passa por vilão? Não parece uma parábola injusta? Mas vamos analisá-la nesta manhã à luz do contexto do Oriente Médio. Mas não só à luz do Oriente à luz do contexto do Oriente Médio. Troca a letra aqui, né? Vamos analisá-la também à luz do próprio contexto. Quando a gente estuda a Bíblia, a hermenêutica, a gente aprende que um texto fora de contexto, não ouvi ainda, um texto fora de contexto vira pretexto. Então vamos analisá-la dentro do contexto. Deixa sua Bíblia aberta, tá? Não feche. No verso 11, onde a parábola começa, enquanto eu bebo água aqui, olhe e me responda. Qual a primeira... Desculpe, irmãos, não é falta de educação estar bebendo água aqui, mas eu preciso. Recomendação da Fono, viu? E, aliás, todo mundo deveria beber água. Se você não bebe 2 litros de água por dia, você já está doente. Sabia disso? Já está doente. Então, responda para mim enquanto eu coloco uma água na garganta aqui. Qual é a primeira palavra que aparece aí no início dessa parábola? Eu não ouvi a resposta? Tem mais uma. Qual a primeira palavra que aparece aí no contexto dessa parábola? Qual a primeira palavra que aparece? Continuou. Ora, se eu trago um texto com a palavra, com o verbo continuou, é óbvio. O que dá a entender? Tem algo antes. E o que está antes?
A parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida. Muito bem. Mas quando você pega a parábola da moeda perdida, só para recapitular, vocês se lembram? Uma mulher tinha 10 moedas, perde uma, varre a casa e encontra a moeda, fica feliz e comemora com as amigas. Aliás, deixa eu abrir um parênteses antes de continuar. Essa parábola parece até muito infantil, não parece? Não, sério, vamos analisar, gente. Se fosse um crítico da Bíblia, como é que é a história mesmo? Uma mulher tinha quantas moedas? 10. Ela perdeu uma moeda. Ela varre a casa até encontrar a moeda. Quando encontra, comemora. Essa é a cena da comemoração, viu? Parece uma história tão infantil, tão tola, não parece? Olhando assim, sem querer desprezar a palavra de Deus. Imagina eu chegar aqui, olha, a minha avó um dia estava lá em casa e ela perdeu a dentadura dela. Varreu a casa dela toda até achar a dentadura. Quando achou, foi comemorar com o bairro. Você imagina alguém fazendo um culto de ação de graças para comemorar que ele perdeu a aliança de casamento em casa e encontrou? Desculpa, pastor Rodrigo, você pode vir aqui porque eu quero fazer um culto de ação de graças. Ah, não, que lá em casa eu perdi a minha aliança de casamento e fiquei desesperada. Mas varri a casa, achei a aliança, agora eu quero que o NASP e a IAN todo pare. Não fiquem chateados, eu não posso cometer esse erro, é lá. Não é, pastor? Eu não posso cometer lá esse erro, chamar o NASP de outra coisa. Aqui eu posso, né? Mas não é porque eu sou de lá, é isso que eu estou falando, nesse sentido. Só não pode fazer quando um dia que eu fui ao colégio no Rio de Janeiro e não sei por que razão, um colégio aqui em Petrópolis, o diretor começou a oração assim, querido Deus e Pai. Eu falei, uma propaganda do colégio? Que chama Pai? Eu não entendi até hoje, querido Deus e Pai. Mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês. Por que essa parábola da dracma perdida é importante? Eu vou explicar para vocês à luz do Oriente Médio. Vocês sabem, a Bíblia não é machista, mas ela foi escrita num contexto machista. A Bíblia não endossa tudo o que ela descreve. Ficou claro isso para a igreja? Sim ou não? A Bíblia não é machista, mas ela foi escrita num contexto machista, onde a mulher não poderia trabalhar fora, onde a mulher não podia ter cargo público, pelo menos ali no corredor sírio-palestinense. Então, se a mulher não tivesse uma... Sabe com quantos anos a mulher se casava? 12, 13 anos. A partir da primeira menstruação já estava pronta para casar. Só que quando ela casava, o marido ia cuidar dela. E se o marido faltasse, morresse, a mulher tinha 3 opções. Primeira opção, voltar para a casa dos parentes, para ver se os pais, alguém arruma um parente resgatador para casar com ela. Segunda opção, mendigar. Terceira, prostituir-se. Era muito pequena a oportunidade da mulher. Então, quando a mulher se casava, o pai dava o dote dela. É diferente do dote que o marido pagava para casar com ela. Pagava para casar, pastor? Isso mesmo. Aliás, se essa lei caísse aqui, viria bem, viu? Porque a ideia do pai é o seguinte, você quer casar com minha filha? Tudo bem. Você vai ter, até hoje é assim, na Jordânia é assim, no Egito é assim, no Líbano. Um dote para casar com uma moça é entre 5 mil e 10 mil dólares. E você não pode usar dinheiro da sua família nem do seu pai. Você tem que trabalhar para levantar o dinheiro. O pai do Oriente Médio imagina assim, em primeiro lugar, você quer casar com minha filha? Você está tirando algo muito precioso meu, você tem que me indenizar. Segundo, você tem que provar que você a ama mesmo. Tanto é que você está trabalhando para se casar com ela. Terceiro, você está provando que você tem condição de levantar dinheiro e sustentar uma família. Aí ele paga. No dia do casamento, naqueles tempos, o pai devolvia para a moça uma parte do dote, umas moedas para ela. Isso não era do marido, era dela. Até hoje, pena que eu não tenho essa foto para mostrar para vocês. Não vai ser esse PowerPoint não, viu? Eu já tinha desfeito. É uma outra foto que eu ia mostrar. Até hoje, algumas mulheres beduínas, elas têm no vestido de noiva delas umas moedas penduradas. Uma hora você olha na internet assim, beduínos, e vê foto de mulher. Vocês vão ver algumas mulheres com moedas penduradas aqui no véu. Aquele é o vestido do dia do casamento. Por que isso? Aquelas moedas eram da mulher, era um seguro que ela tinha, para caso o marido for para uma batalha e não voltar,
morrer ou demorar, ela pega aquele dinheiro dela e usa para viajar para a casa dos parentes ou para sobreviver até a volta do marido. Então era muito importante esse dinheiro que ela tinha, ela guardava. Até hoje os beduínos têm um costume. As mulheres todas da aldeia, no dia do casamento de uma moça da aldeia, vestem de novo o vestido do casamento delas. Sabiam disso? Você vê às vezes que as mulheres velhinhas com o vestido do casamento. Uma vez que eu falei isso em sala de aula, alguém perguntou assim, mas ainda cabe? Cabe. Cabe sim, viu? É bem grande, cabe. Que maldade, né? E elas colocam ali as moedas, hoje por questão ornamental. Mas vocês entenderam na época bíblica qual era a importância dessas moedas? Se você, como mulher, perde essa moeda, você perde a única coisa que você tem para no momento de não marido, você voltar para casa de um parente. Com certeza, Ruth e Noemi usaram as moedas do casamento para poder viajar para Belém de volta e poder conseguir ali um parente resgatador para Ruth. O dinheiro que elas tinham era esse. Ficou claro isso para os irmãos? Tranquilo? Nesse contexto, perceberam qual foi a gravidade daquela mulher perdendo a sua moeda? Ela estava perdendo a vida dela. Era algo semelhante a num país em guerra, você como estrangeiro perder o seu passaporte. Ou você ter vendido toda a sua casa e perder o cheque da pessoa que pagou em cheque. É algo muito sério. Para as pessoas daquela cultura, Jesus não precisava dar a explicação que eu estou dando, porque era a cultura deles. Então imagine agora essa parábola dentro da cultura. Irmãos, uma mulher viúva perdeu uma moeda do seu dote. Senhor, todo mundo ia assustar. Seria como eu falasse assim, olha, uma mãe acabou de ganhar um bebê no hospital aqui de Feira de Santana e o bebê foi roubado dentro do hospital. Se eu conto essa história aqui, todo mundo para, nossa, e o que aconteceu, pastor? Vamos orar, o que aconteceu? Calma, o bebê foi encontrado. Ufa, que alívio. Não é assim que seria a reação de vocês? Quando Jesus contou a história da mulher, todo mundo, e aí, ela perdeu a moeda? Sim, mas ela encontrou a moeda. Ai, que bom! E comemorou com os amigos. Eu também comemoraria. Você comemoraria? Claro. Pois é com a ânsia que essa mulher busca e encontra essa moeda, é assim que Deus busca e comemora quando encontra você. Mas essa parábola também começa com uma palavrinha. Qual que é a primeira palavra que começa essa parábola? Eu não ouvi a resposta. Ou, conjunção alternativa. Se eu começo aqui, gente, ou compro uma bicicleta. Qual a pergunta que você vai fazer? Ou o que, pastor? Se fala ou, tem que ter alguma coisa antes. E o que está antes da parábola da moeda perdida? A parábola da ovelha perdida. Lá eu preguei sobre isso. O pastor tinha as ovelhas no aprisco e o oásis. Entre o oásis e o aprisco tem uma distância de 3, 4 quilômetros em média, que é o deserto. Todos os dias o pastor tem que sair com as ovelhas, atravessar o deserto, levar para o oásis, atravessa de novo o deserto, volta para o aprisco. Todos os dias. Quando uma ovelha se perdeu, ele deixou as 99 lá e veio atrás da que se perdeu. Interessante. Tudo isso faz parte do contexto da parábola do jovem pródigo ou da parábola do pai amoroso. Lembra que eu falei que o título, Filho Pródigo, é ruim? Tudo isso aqui faz parte do contexto da parábola. Agora, e o início? Onde é que estão? Essas parábolas foram contadas aonde? Capítulo 15, versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas dizendo, este come pecadores? Oh, vocês estão cansados. Vocês não viram o mico que eu acabei de pagar aqui, não? Ou vocês são muito educados ou muito cansados. Este recebe pecadores e come com eles. É que vocês não perceberam, mas eu li assim, este come pecadores e recebe com eles. Mas aqui tem muitos teologanos, vou dar uma dica de homilética para você, viu? Se o erro, não cometa o erro que eu cometi. Se o defeito passar batido, fique quieto. Ou então disfarce. É como uma vez que um pastor foi pregar numa igreja, e ele empolgado começou a falar sobre Jericó, e um milagre de conversão que aconteceu em Jericó. E ele empolgado para a igreja falou assim, irmãos, ali em Jericó morava um homem baixinho, ladrão, seu nome era Nicodemos. E Jesus chegou em Jericó, e falou, eu tenho uma missão ali, e Deus sabia que Nicodemos precisava de salvação. E Jesus entrou em Jericó, e Nicodemos queria ver Jesus. E o pessoal começou a ficar impaciente, estava olhando assim, tentando fazer sinal, ele não percebia, ele empolgado na hora do apelo.
E desesperado, e Nicodemos para cá, e Nicodemos subiu até um sicômoro e ficou lá de cima, Nicodemos olhando Jesus, Jesus passando como se não tivesse nada, e Nicodemos tentando ver o mestre. Aí chegou um bilhetinho aqui para o pregador. Pastor, você está errado. Quando ele leu o bilhete, sem perder a compostura, ele olhou o bilhete, olhou para o auditório e falou: então, irmãos, naquele instante, Jesus fita os olhos de Nicodemos lá no alto da árvore e diz: Nicodemos, desce, porque esse lugar pertence a Zaqueu. É uma boa maneira, viu? Como eu deveria ter lido, Jesus estava fazendo o que os escribas e os fariseus murmuravam? Ele comia com os pecadores e os recebia. Vamos imaginar a cena agora, o contexto? Jesus estava comendo, então ele devia estar num restaurante. Não havia restaurante naquele tempo como nós temos hoje. Quando fala ele recebe pecadores, ele estava comendo em casa. Quem eram esses pecadores aqui? Gente, não confunda, não é que Jesus estava numa balada, não. Num boteco. Jesus estava dentro de uma casa, recebendo pessoas que eram consideradas pecadoras. Pessoas que para a elite espiritual de Israel eram leprosos espirituais. Gente que não deve perder tempo com ele. Jesus estava comendo com esses. E comer com alguém no Oriente Médio é receber a pessoa. Enquanto Jesus estava comendo com eles, chegaram os doutores da lei, os escribas e fariseus. E eles entraram também e participaram da comida, foi isso? É isso? O que diz na sua Bíblia? Eles ficaram murmurando. Então eles estavam lá fora. Jesus deixa os convidados lá dentro do almoço, vem até a porta e começa a ver qual que é o problema. Fariseus, o que vocês estão reclamando? Ah, lá dentro, ó. O Senhor recebe pecadores e come com eles. Posso contar 3 histórias para vocês? Pode! Aí ele contou a história da ovelha perdida. A ovelha sabia que estava perdida ou não sabia? O que vocês pensam? Não? Eu respeitosamente discordo. Bicho sabe quando ele está perdido. E a ovelha sabe. Cachorro quando está perdido sabe quando está perdido ou sabe? Cavalo quando está perdido ele não fica andando desesperado, ele sabe. Até vaca sabe quando está perdida. E a ovelha também sabe. Ela fica desesperada, ela começa às vezes a berrar procurando o dono, procurando a mãe. Ela sabia, eu tenho a realidade de um ser que está perdido e sabe que está perdido. A ovelha estava perdida dentro de casa ou fora? Fora do aprisco, ela estava no deserto. Então Jesus contou uma parábola de alguém que estava perdido fora de casa e sabia que estava perdido. Aí ele contou uma outra parábola. Agora sim, moeda sabe alguma coisa? Moeda é objeto, não tem cérebro, não tem sinapse. A moeda sabia que estava perdida, sim ou não? A moeda estava perdida dentro de casa ou fora? Dentro de casa. Então aqui eu tenho 2 realidades. De umas pessoas perdidas fora e que sabem que estão perdidas, e de pessoas perdidas dentro e que não sabem que estão perdidas. E ele arremata essas 2 histórias com uma terceira. A história de um pai amoroso e 2 filhos perdidos. Um dentro e um fora. Mas como, pastor? Você acabou de falar que Vamos ver o texto? Certo pai tinha 2 filhos. O mais moço disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Eu passei por uma experiência inspirado em Kenneth Bailey. Kenneth Bailey viveu muito tempo como missionário no Líbano. E ele gostava de estar com os beduínos. Eu fiz isso também. Quando você conversa com um beduíno, você aprende muita coisa da cultura bíblica, mesmo sendo muçulmanos, porque em termos culturais, ele está na terra, ele está morando em tenda, como Abraão. Por exemplo, no Sudão, o beduíno que ficou comigo ali, ele não sabia ler e escrever, não sabia o nome do presidente do país, mas ele sabia citar o nome de pelo menos 30 ou 40 ancestrais dele. Lá no Oriente Médio, as crianças até apanham, porque eles são meio rústicos na educação, para decorar o nome dos seus ancestrais. Por quê, pastor? Eu digo você por quê. Vamos supor que como é que é o seu nome? Você que está sentado bem aqui. Renan. O Renan está perdido no deserto. A minha tribo encontra o Renan. A primeira coisa que eu ia perguntar ao Renan é o seguinte: quem é o seu pai? Eu sou filho de João. E o pai do seu pai? Eu sou filho de João, que é filho de Luiz, que é filho de ciclano de tal lugar. Aí eu fico ouvindo com toda a tribo ele dizendo, e à medida que ele vai falando nos ancestrais dele, eu tento achar nos ancestrais dele alguém que seja amigo da nossa tribo, ou parente distante.
Opa, peraí, você é filho de fulano? Fulano ajudou meu avô. Quando meu avô passou sede, você é meu irmão, vou te ajudar. Então, assim como no Ocidente, toda mãe ensina para a criança o seu nome completo, o nome do seu pai e da sua mãe e o seu endereço, lá você tem que aprender a sua genealogia, porque a sua salvação depende disso. Entende agora por que a Bíblia tem aquelas partes chatas de ler de tanta genealogia? Para eles é importante. Então é bom conversar com os beduínos. E quando você pergunta para um beduíno assim, conta essa parábola para eles, a reação é interessante. Eu vi isso no Sudão. Eles se assustam. Eu de propósito perguntei por quê. Eu falei que eu me inspirei em Kenneth Bailey para fazer isso. Impossível essa história. Eles são descrentes. Por quê? Nenhum jovem teria coragem de fazer isso com o pai. Faz isso o quê? Pedir herança para o pai. Eu falei, mas como? Um jovem não pediria herança para o pai, porque eu, como ocidental, qual o problema? Isso acontece, não sei, não sou advogado, não sei se legalmente existe uma emancipação que o filho pode pegar a herança, não entendo de leis. Mas para eles, não. Mas por quê? Não faz, não tem como. E se um filho pedisse herança para o pai? Tá, vamos supor, se pedisse, o pai bateria nele na mesma hora. E se ele insistisse, o pai bateria nele e a aldeia o expulsaria daqui. Mas por quê? Por que é tão grave assim isso? Porque não existe herança dada em vida. Quando o jovem chega para o pai e fala, eu quero a minha herança, ele está dizendo, eu quero que o senhor morra. Entenderam a gravidade do pecado do filho mais moço? Eu quero que o senhor morra, pai. Quem é pai aqui, imagina o seu filho chegando para você e falando assim, eu quero que você morra. Ainda que seja num momento de raiva. Deve doer um bocado. Um bocado. Agora, o filho mais velho, pelas leis do Oriente Médio, é o primogênito. O primogênito tinha a responsabilidade de ser o substituto do pai em qualquer situação. Só o silêncio dele o denuncia. O que vocês acham que o filho mais velho deveria fazer? Repreendeu o mais moço? Cala a boca! Como você atreve a falar assim com o nosso pai? Só o silêncio dele já o denuncia. Mas, pior do que isso, olha na sua Bíblia aí o que está dizendo. O filho mais moço pede o pai, pai, dá-me a parte dos bens que me compete, e o pai lhes repartiu, completem, os haveres. O pai lhes repartiu. Isso está no singular ou plural? Então, quantos receberam a herança? Os dois. O filho mais velho também participou do pecado. A diferença entre o primeiro e o segundo é que o segundo era mais hipócrita, o primeiro era mais sincero. E deixe-me dizer para você que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Não estou aqui atenuando o pecado de ninguém, não estou querendo dizer que pode pecar à vontade, blasfemar contra Deus, não é isso. Mas às vezes tem pessoas que estão cometendo o mesmo pecado do blasfemo. A diferença é que um é sincero para dizer que odeia e o outro mente, mas diz com seu corpo, com seu comportamento. São pessoas perdidas dentro da igreja e que nem sabem que estão perdidas. Aí o filho mais moço sai. E vocês sabem a consequência de tudo. Ele gasta os seus bens com prostitutas. Ele perde a noção do perigo. Aliás, essa é uma das grandes armadilhas de Satanás, principalmente para os jovens. Você pensa que nunca vai acontecer com você. Eu tenho 42 anos. Mas deixe-me falar com os irmãos uma coisa aqui, e eu sei que tem faculdade de psicologia, não pensem que é a crise dos 40, não. Eu estou falando de maneira muito bem resolvida, senão não falaria aqui. Tá certo? E alguém fala, está elaborando. Pode ser. Não é psicólogo, eu estou elaborando. Quando você faz 40 anos, algumas coisas começam a mudar na sua vida e que não adianta. Você pode até entender, mas não compreender, que não são sinônimos perfeitos, o que eu vou dizer até ter 40 anos. É que quando você tem 30, 20, 25 anos, 16, você só conhece dois tipos de pessoas. Os jovens como você e os velhos. Você não imagina um velho, você não consegue imaginar uma velha, uma menininha bonitinha. A impressão que passa no seu inconsciente é que ela já nasceu velha. Você não consegue imaginar os seus professores adolescentes. A impressão que você tem é que eles já nasceram professores.
É lógico, você sabe que eles também foram alunos, que eles passaram pela adolescência, pela puberdade, mas a impressão que passa é que seu pai e sua mãe já nasceram com aquela idade. Que eles nunca tiveram a cabeça que você teve. O máximo que você acompanha de crescimento são crianças que crescem muito rápido e você fala assim, nossa, como é que fulano está grande, né? Mas quando você faz 40 anos e daí para diante, você começa a perceber uma coisa. Você começa a testemunhar a velhice. Porque você vê pessoas novas que agora estão começando a ter cabelo branco. Você começa a ver seus professores aposentando. Você começa a ver seus alunos sendo colegas de ministério. Aquela moça bonita da televisão, que era a sensação da sua época, que era a garotinha mais linda que tinha, aquela adolescente, agora é mãe. Agora você vê um trailer. Eu não assisto novela, não perco tempo com isso. Mas você está vendo um trailer e você vê assim, gente, fulana de tal, agora vai fazer um papel de uma mãe de uma adolescente, de uma moça de 20 anos. Entende a questão que eu estou querendo dizer? O Renato Aragão, que era o Didi, na minha época, que era, você está um velho. Ainda tenta fazer, mas está velho. O Dedé Santana todo dia está velho. Você começa a perceber as pessoas envelhecendo ao redor. Antes o pessoal ficava falando assim, oi meu jovem. Agora você fala assim, ô velho amigo. Aí o seu corpo começa a apresentar a dor que você não tinha. Antes você dormia em qualquer lugar, agora já me incômodo, o pescoço começa a doer. E a natureza vai falando assim, você não é eterno. Mas não adianta, você vai entender o que eu estou falando, mas não compreender. Você só vai experimentar isso depois dos 40. Mas antes você tem a ideia que você nunca vai envelhecer. Antes dos 40, passava o Natal, demorava tanto a vir outro Natal, custava tanto. Aniversário, passa o seu aniversário, demora tanto a vir outro. Agora não. Parece que eu estive aqui outro dia mesmo fazendo semana de oração, já passaram quantos anos? Os jovens às vezes são tentados a achar que são eternos. Mas você não é eterno. Sabe aquele olho que você... Eu ainda estou... Agora eu fui ao médico e descobri que eu tenho acho que 0,5 graus de... Não sei se miopia. Eu estou resistindo a usar óculos. Mas de vez em quando eu já vejo fantasminha. Mesmo sem acreditar em imortalidade da alma. Você não é eterno. O jovem pródigo pensou que ele era eterno. Gastou tudo sem pensar no dia de amanhã. Resultado? Foi parar na pocilga. Comendo alfarrobas que porcos comiam. Tem gente que não entende bem isso. Ele não comeu lavagem não, viu irmãos? Tinha que pensar, ele comeu lavagem, né? Não, não é lavagem. Aquela alfarroba, o ser humano comia aquilo. Comia, pastor, comia. A alfarroba é um fruto da alfarrobeira que tem muito no Oriente Médio. E ela é comestível, ela tem nutrição, ela é fruta de nutrição. E na escassez de comida, é aquilo que as pessoas comem ou dão para animal comer. Acabou o trigo, você pega aquela alfarroba e fica comendo aquilo ali. Ela é chamada de pão de São João. Esta é, na minha opinião, o gafanhoto que João comeu lá, porque um dos apelidos da alfarrobeira era gafanhoto. Quando fala na Bíblia que João comia mel silvestre e gafanhoto, João comia fruto da alfarrobeira. Era uma maneira de falar o seguinte, estou mostrando para o pessoal que estamos vivendo época de escassez espiritual. Por isso João comeu a fruta da alfarrobeira, o mesmo alimento do filho pródigo. Quando ele está ali, ele levanta e fala, pá, chega disso. Eu vou levantar. Eu vou lá para a casa do meu pai e vou falar com ele assim, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu só pedi uma coisa, trate-me como um dos teus trabalhadores. Aqui eu tenho uma questão. Existem 3 palavras para trabalhador em grego. 3 palavras. Você tem a palavra doulos, servo de uma maneira geral, doulos. Você tem a palavra paides, que é uma espécie de servo, é como se fosse um filho adotivo, é um escravo, mas ele vai sendo criado ali. Você lembra que Abraão tinha lá Eliezer, o Damasceno, que era servo de Abraão e ficava ali? Ele é um escravo que tem quase a função de um filho adotivo. Tanto é que na ausência do dono, ele dá para o escravo a herança e uma porção a liberdade e uma porção da herança. Paides. Da mesma palavra filho, também vem daí, criança. E em terceiro lugar havia a palavra mistios. Mistios era o trabalhador que trabalhava de dia, recebia à tarde e ia embora. O mistios era o trabalhador diarista. Ele não tinha compromisso.
Eu não sei se aqui na Bahia se chama assim. O professor Natan, me ajude aqui. A gente chama lá em São Paulo chapa. Aquele pessoal que descarrega caminhão. Aqui chama chapa também? O chapa não é um trabalhador fiel. Ele não tem carteira assinada. Você chega com um caminhão lá, ele está sentado lá. Olha, eu quero descarregar o caminhão. Me dá 20 conto aí. Você dá, ele descarrega e vai embora. Você nem pergunta o nome dele. Entenderam? Chapa? Esse é o mistios. É o terceiro tipo de trabalhador. Eu pergunto a vocês. O que vocês deduzem no original grego está? Que tipo de empregado o filho pródigo pediu para ser? Vocês acham que ele pediu para ser um doulos, um servo da casa? Será que ele pediu para ser um paides, uma criança adotiva? Ou ele pediu para ser um mistios, um chapa? Foi exatamente o chapa. Ele, na minha opinião, não ainda estava bem convencido do lugar onde ele estava e do amor do pai. Ele ainda estava orgulhoso. Eu vou voltar para casa do meu pai, falar assim, pai, olha, eu pequei, eu sei que eu errei, não me dê sermão, por favor. Eu quero só ser um chapa para o senhor, eu trabalho uns 2, 3 dias aqui, junto meu dinheiro e vou embora e não te dou trabalho. E foi com esse espírito que ele foi até o pai. Só que a Bíblia diz que ele vinha ainda ao longe, e o pai estava em casa e o pai o viu. E quando o pai o viu, imagine a cena. Como era uma fazenda nos tempos bíblicos? A fazenda era mais ou menos assim. A casa principal do proprietário ficava onde está o púlpito aqui. Aqui onde fica o púlpito é a casa do proprietário. Assim nas costas, nesse lugar onde está sentado o pessoal aqui do coral, eu sei que eles não são do coral, estão fazendo às vezes de, né? Aqui nesse lugar ficava a lavoura. Aonde vocês estão, ficavam os moradores, os colonos. E só havia uma entrada na fazenda, a porta central. Para você chegar na lavoura, tinha que passar por onde? Pela porta central. Para chegar até a casa grande, tinha que passar por onde? Pela porta central. Não tinha como entrar por outro lugar. Agora imaginem, quando ele veio para chegar até a casa do pai, por onde que ele tinha que passar? Por onde, igreja? Pela porta central. E passando pela porta central, quem iria vê-lo? Os colonos. Lembram que eu contei da reação do beduíno? Se um jovem fizesse uma coisa dessa na nossa aldeia, a aldeia o expulsaria, ele seria expulso. Numa época em que as pessoas resolviam tudo na pedrada, o que vocês deduzem que ia acontecer com ele quando ele entrasse na casa, na fazenda? O povo ia bater nele. Vocês acham que ele ia alcançar a casa do pai? Naquela cultura, irmãos, o regime era patriarcal. A figura do pai era a última coisa que você poderia desonrar. Você não poderia desonrar a figura do pai. Ele não ia nem chegar na casa do pai. O pessoal ia bater nele e apedrejá-lo antes de ele chegar lá. Vai embora daqui. Você ofendeu o nosso chefe. Você não merece estar aqui. Para prevenir isso, o que o pai faz? A Bíblia diz que o pai o vê ao longe. Reconhece nos trapilhos o filho. Aí o pai vai andando até o seu encontro. É isso? O pai foi andando? Eu vou descer. O pai foi andando até o encontro dele? O pai foi correndo. Interessante que na tradição judaica, até tem um livro apócrifo chamado Ben Zirak, Eclesiástico de Ben Zirak, diz mais ou menos assim: você reconhece um nobre pelo seu caminhar. Porque um homem de cabelos brancos jamais deve correr. Correr é coisa para jovem e para escravo. Um homem, um ancião, não corre na cultura do Oriente Médio porque é desonroso. Aliás, não precisa ir muito longe. Na nossa cultura também não é diferente. Vocês já viram um presidente de empresa chegando correndo para uma reunião? Vocês já viram? Já viram o presidente do banco? Vocês conseguem imaginar o presidente do banco Bradesco correndo, desesperado, descendo do carro correndo? O presidente Barack Obama? Alguns entenderam a piadinha. Vocês imaginam ele correndo? Por mais que esteja atrasado, geralmente a pessoa o quê? Caminha. Quem corre é o contínuo, é o funcionário. Um homem de idade não corre, caminha. Correr é humilhante. O que a Bíblia diz que o pai fez? Correu. Por que o pai correu? Primeiro, para evitar que o filho fosse alcançado pelos
colonos. E segundo, ele atraiu sobre si a vergonha. Porque todo mundo, gente, um homem de idade correndo. Oh. E ao atrair a vergonha sobre si, ele tirou o filho do foco. E quando ele recebe o filho começa o discurso. Pai, pequei contra o céu diante de ti. Ele interrompe o filho e ele faz duas coisas. Como é que ele cumprimenta o filho? Ele beija e abraça ou abraça e beija? Abraça e beija. Por que a ordem é importante? No Oriente Médio, só pessoas de igual nível, eles sempre beijam, viu? Eu cheguei a beijo de homem lá. Por isso que eu não aceito ser missionário. Mas igual vocês beijam, eles têm um negócio de beijar, aquela barba assim. Ali viu, pastor Weber, que eu não dou mesmo pra coisa não tem... Eles gostam disso. Mas é muito comum no Egito, você vê dois homens andando de mão dada e não é o que você pode pensar. É normal. Mas aí quando ele chegou, só pessoas de igual nível podem se beijar no rosto. Geralmente o mais simples, beija a mão ou o pé do mais elevado. Se o outro é superior a você, você se prostra e beija a mão dele ou o pé dele, mas nunca o rosto. O que o pai fez primeiro? Beijou ou abraçou? Se eu abraço, qual o único lugar que dá para você beijar? No rosto. O pai se fez igual. Olha os passos do pai. Ele primeiro corre, atrai a humilhação sobre si. Depois ele beija o filho no rosto, se faz igual. Não é o que a divindade fez conosco quando Cristo se humilhou e se fez carne e habitou entre nós e se tornou um de nós, igual a nós. Nos deu a sua vida para que nós pudéssemos ter direito à vida que ele originalmente possuía. Em terceiro lugar, o pai manda trazer uma veste e vesti-lo. Isso aqui é diferente do que muita gente pensa. Muita gente pensa assim, tira essa roupa suja, pega uma toalha limpa lá dentro, vai tomar um banho, até uma roupa mais velha do seu irmão aí, não é assim a gente imagina? Tem um tablete cuneiforme encontrado em Ur dos Caldeus. Eu sei que a data é muito longe da época de Jesus. Data de 1800 a.C. Mas tem uma situação ali que me chama a atenção. O pai recebe em casa um professor do seu filho. E o professor é chamado de pai da escola, na Suméria. E o tablete conta assim, que o pai, quando recebeu o professor, mandou dar uma refeição, mandou trazer uma veste nova, colocou sobre o professor e colocou um anel no seu dedo. Só não fala da sandália no pé. Isso significa colocar em posição de honra. José do Egito quase foi morto pelos irmãos porque ele ganhou uma túnica de múltiplas cores. Aquela túnica não era nada mais, nada menos que um símbolo que José ia ser o novo líder. Então essa atitude do pai de dar uma túnica, um anel, lembra que Faraó colocou um anel no dedo de José? Essa atitude do pai de dar uma túnica, um anel e uma sandália significa, eu vou colocar você em posição de príncipe. Naquela comparação que eu fiz do filho que gastou tudo é pior. Ele gastou tudo e o pai volta e fala assim, você vai ser o presidente da empresa. Nesse meio tempo, vem o filho mais velho. Onde é que ficava isso aqui mesmo? Que lugar era esse? A agricultura, não é isso? A lavoura. E ele vem, e quando ele chega, ele fica na porta. Interessante. Ele nem estava lá de fora. Percebe que toda a cena é dentro da fazenda, mas ele não entra na casa. Ele fica na porta da casa lá, da casa grande. O que está acontecendo? O seu irmão voltou e seu pai o recuperou. Não vou entrar. De novo ele ofendeu o pai. Porque quando alguém de elite está fazendo uma festa, você tem que entrar e comemorar com ele sem perguntar a razão. Por que a rainha Vasti perdeu o trono dela mesma? Que ela recusou entrar na festa do rei Assuero. Lembram disso? E o filho de um novo humilha o pai e ofende o pai, recusando-se a entrar na festa, questionando a autoridade do pai. Mas novamente o que o pai faz? Eu gosto como está em algumas traduções que no grego fala assim, e o pai indo até a porta procurava conciliá-lo. Essa é a expressão. E o pai chega para ele e fala assim, meu filho, você não entendeu? Eu amo tanto você como ele. Ele estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. E por que essa parábola não tem um fim? Simplesmente por questão de contexto. Aonde, pergunto à igreja, eu quero a resposta de vocês,
Aonde Jesus estava contando essas 3 parábolas? Jesus estava numa sinagoga? Sim ou não? Jesus estava no monte? Jesus estava no templo? Jesus estava dentro de uma casa? Dentro de uma casa? Jesus estava no portão de uma casa? O que vocês acham? Vamos recapitular? O que Jesus interrompeu para contar essas 3 parábolas? Um almoço, uma comida, uma festa. E Jesus interrompeu e se dirigiu aonde? Ao portão. E quem estava ali na porta fazendo questionamentos? Os escribas e fariseus. Jesus termina a parábola na mesma cena em que ele se achava com aqueles homens. Vocês estão indignados com o comportamento do filho mais velho? E vocês? Vão entrar e comemorar comigo ou vão ficar reclamando aqui fora? Por isso a parábola não teve um final. Porque quem vai dar esse final sou eu e você. Vamos entrar e comemorar com o mestre ou vamos ficar fora reclamando? Pense bem nisso. Eu não sei quem você é nesta manhã. Se você é um filho moço, perdido fora da igreja, que sabe que está perdido. Se você é um filho mais velho, perdido aqui dentro e que nem sabe disso. Se você é a moeda, se você é a ovelha. Mas de uma coisa eu sei. Nós temos um pastor, nós temos um pai. Eu queria que a Thalita já viesse aqui para frente. A Thalita vai cantar um hino e eu queria fazer um apelo também nessa manhã. E quero toda a atenção da igreja agora, nesse momento, para eu contar uma coisa para vocês. Quando o pessoal apresenta a gente nas igrejas aí, e diz, esse aqui é o pastor Rodrigo, é professor de teologia, é doutor, faz isso, apresenta programas, isso é bom até para massagear o ego. Não é pecado apreciar isso. Nós tínhamos um falecido professor aqui, o pastor Viana, que dizia assim, humildade não é a moça bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Você não é mais responsável pelos dons que você tem do que pela cor dos seus olhos. Se você tem esse talento de cantar, de pregar, de administrar, de escrever, entenda esses talentos como se fosse um presente que alguém que te ama muito te deu. Curta o presente. Você não fica feliz no seu aniversário? Olha o que fulano me deu e mostra. Então curta, Deus te deu. Mas use para a honra e glória dele. Então eu agradeço a Deus pelas coisas que ele me deu, mas eu nunca esqueço quem eu sou. Agora, disto posto, talvez a parte mais importante do meu currículo nunca é apresentada em público. É uma parte que não consta no currículo Lattes, mas que talvez é interessante vocês saberem. É aquela parte que, antes de ter doutorado, um dia, espero estar apontando para o lugar certo, num quarto do dormitório aqui, do quarto 13, eu puxei a mala de dentro do guarda-roupa e falei, vou embora daqui. Não preciso agora lembrar os detalhes do porquê disso. Mas basta eu dizer, você que estava doendo muito aquele dia. Todas as dores imagináveis e inimagináveis. E eu quase fui embora do IAN aquele dia. E se eu passasse aquele portão, eu não sei nem se eu voltaria para a igreja. Sabe por que eu estou contando isso? É porque alguém pode estar falando assim, pastor, eu estou sentado aqui, mas você não sabe o que eu estou passando. É muito fácil para você falar, você está aí pregando, vai pegar daqui a pouquinho um avião, vai embora para casa, etc. Tem um lar feliz te esperando. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não importa se é dor de cabeça ou dor de dente. Dor é dor. Você está com uma dor de canal terrível. Você não sabe o que é isso, você não sabe o que é dor de canal, mas você não sabe o que é enxaqueca. Então, mesmo que eu não tenha uma dor de canal, mas eu tenho enxaqueca, eu posso dizer que eu te entendo ou não posso? Posso ou não posso? Então, irmão, tem coisas que eu estudei na teologia. Tem coisas que eu li em livros. Tem coisas que eu ouvi em sala de aula. E tem coisas que eu experimentei. Eu sei o que é emocionalmente ir ao inferno e voltar. Enfrentar os meus demônios e os meus fantasmas. Eu sei o que é a dificuldade de no dia da formatura eu ter 3 fotografias porque eu não tinha dinheiro para pagar nem a fotografia.
Eu tenho algumas imagens hoje lá de colegas que eu encontro que acidentalmente tem uma foto dele e eu estou lá. E quando eu saí daqui, eu falei, Senhor, para onde eu vou? Ali, na verdade, eu não sei nem como é que eu cheguei até aqui. Como, eu não sei. Mas eu sei o porquê. Ele me trouxe. E me dá a capacidade de voltar na minha escola. Quase 20 anos depois. E poder falar para você que eu ainda estou firme. E amo o mesmo Deus que eu aprendi a amar aqui no Iaína. E continuo esperando a volta dele. E conclamo você a esperar também. Vai passar. Essa dor vai passar. Em nome de Jesus vai passar. E ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então, se nesse momento eu estou orando para alguém, eu estou falando para alguém que ainda precisa tomar uma decisão na vida, eu não sei. Pode ter nesse meio aí alguém que está lutando com o Espírito Santo, que não tomou a decisão pelo batismo. Alguém que já ouviu as aulas de religião, mas não sabe o que é da vida. Alguém que até é filho de adventista e está perdido na igreja e não sabe que está perdido. Alguém que já se batizou, mas há tempos está afastado de Deus, não sente mais prazer na oração. Em nome de Jesus. Enquanto a Thalita canta, eu gostaria que você viesse aqui à frente, eu quero fazer uma oração especial por você. Permita-me fazer por você a mesma oração com lágrimas que eu fiz sozinho naquele dormitório há quase 20 anos, quando eu quase deixei tudo para trás, eu juntei minha mala e fui embora. Eu puxei a mala do maleiro, coloquei em cima da cama na beliche e ajoelhei pela última vez para orar. E Deus me convenceu a botar a mala de novo lá e terminar a teologia. Foi uma oração com muita sinceridade, muita lágrima. Deixa eu fazer essa oração por você. Hoje. Em nome de Jesus. Se você sentir tocado no seu coração, venha à frente enquanto a Thalita canta. E que Deus abençoe você, Thalita. Dias abençoe em que triste sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Não desista. Ele vai voltar. Eu não sei quanto tempo vamos esperar ainda, mas ele vai voltar. E eu vou ficar esperando. Esse mundo não vai demorar muito mais, viu? Já não vai muito Logo, logo o mal vai findar. E o mal Vai, ele prometeu. vai em breve findar. Por isso que eu tenho minha fé guardada em Deus. Minha fé Guardada e confirmada. em Deus, sim, está bem firmada. Está por que está firmada? Jesus logo vai retornar. Então não desista. Não desistir. Cristo vem logo. Quem souber, cante conosco. Breve aurora há de raiar.
Com mais força. Não desistir, Cristo. Breve aurora vai chegar. Breve aurora. Cante com seu coração agora. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Oremos agora. Amado Senhor, eu estou com pessoas aqui em minha frente. Muitas estão com lágrimas nos olhos. Eu tenho uma mãe aqui pedindo pelo seu filho. Eu tenho outras pedindo aqui por um marido. Alguns pedindo por si mesmos. Por favor, ó Pai. Só eu e o Senhor estávamos naquele quarto 13 ali, quando eu fiz aquela oração. E o Senhor esteve comigo, Senhor. Eu não podia entender por que certas coisas estavam acontecendo. Eu olhava e não tinha luz, Senhor, só trevas, só problema. E naquele dia eu nem tive uma resposta imediata, só tive uma certeza que era para ficar. E a resposta talvez vem 20 anos depois, quando eu volto aqui. Porque o Senhor, na sua onisciência, o Senhor conhecia esse dia que estamos vivendo, mesmo antes dele existir. E o Senhor sabia dessa oração que eu ia fazer aqui. E o Senhor naquele dia já falou: meu filho, calma, tudo está bem arranjado. A mesma calma, Senhor, eu peço agora para o coração de todos que estão aqui. Nós não queremos mais ter medo, ó Pai. Não queremos mais sofrer. Prepara-nos para a volta de Jesus e faz com que Jesus volte logo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Eu entrego esses queridos aqui no teu altar, Senhor. E como ministro do Evangelho, eu abençoo não somente a eles, mas todos os entes queridos por eles aqui representados. Eu os abençoo com a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Dando a tua paz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Podem voltar. Gostaria da atenção de todos vocês. A programação continua à tarde, às 14 horas, com seminários, aqui no Seminário de Teologia e no prédio universitário. O EMAT de Salvador está no Seminário de Teologia colhendo sangue. Então, se você é doador de sangue e quiser estar lá, eles estão aguardando vocês. Tem muita gente ali doando seu sangue. E o programa da tarde vai acontecer aqui ao lado, no gramado, no palco do trio elétrico, a partir das 3h30 da tarde. Todos estão convidados. Deus abençoe e um bom almoço a todos. Eu vejo em seus olhos quem eu quero ser. Eu tenho em um sorriso o meu amanhecer, mas sei que é difícil